I know you've been. Olá, sejam muito bem-vindos ao EduxCast, o podcast que tem como objetivo compartilhar muitos conteúdos sobre saúde, esporte e estética. Meu nome é Lucas Figueiredo, sou nutricionista e estarei aqui junto com vocês, recebendo os nossos convidados para trocar muitas ideias que eu tenho certeza que vão impactar positivamente na vida de vocês. Mas, antes de mais nada, eu quero que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, pois nós vamos estar aqui compartilhando muitas informações legais com vocês. Bom, hoje eu estou aqui com a psicóloga cognitivo-comportamental formada pela UBRA, um aperfeiçoamento em terapias cognitivas pela Weiner, Psicologia Cognitiva, e formação em terapia do esquema pela Weiner. Seja muito bem-vinda, Juliana Santos. É um prazer enorme ter aqui no EduxCast. Lucas, obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Ótimo, maravilhoso estar aqui. Tenho certeza que nesse bate-papo nós vamos compartilhar muito conhecimento. Vamos sim, com certeza. E para quem não sabe, a Juliana Santos já faz parte do nosso grupo do Edux, que já compartilhou muitas informações legais nos nossos outros canais, né? Seja no Telegram, no Instagram. Então, para quem não nos segue ainda nas outras redes sociais, vai lá, nos segue, pois já tem muito conteúdo legal. Bom, antes de mais nada, eu quero reforçar aqui o nosso apoiador principal desse episódio, que é a Natural Light. Para quem não conhece, a Natural Light é uma casa de produtos naturais de Santo Antônio da Patrulha, e que hoje de manhã eu fui lá e peguei um chá específico que vai ao encontro da nossa conversa de hoje. Eu vou estar aqui fazendo o chá e ali pelo meio do episódio eu compartilho com vocês qual é o chá que eu trouxe aqui hoje. Mas já adianto que é um chá muito, muito importante e que tem uma eficiência muito grande para quem precisa modular a qualidade do seu sono, trabalhar a ansiedade, dentre várias outras coisas. Bom, Ju, gosta de chá? Adoro, o chazinho é maravilhoso, né? Usa chá todos os dias ou não? Todos os dias, higiene do sono, né? Isso, muito bem. Bom, eu como nutricionista tenho a obrigação, né, de informar aos meus pacientes e compartilhar todos os benefícios, né, do uso do chá, seja para a nossa saúde, seja para a qualidade de vida e às vezes até para a nossa performance física. Bom, a gente vai fazer o chazinho aqui e vai deixar ele em infusão por alguns minutos, para que a gente consiga liberar todas as propriedades desse chá aqui. Cheirinho tá uma delícia. Foi o Júlio que recomendou. Se não tiver alguma coisa, a gente tinha. Olha. E também quero reforçar aqui, passe na Natural Light, diga que viu esse episódio e peça um desconto lá para o Júlio da Natural Light. Você vai ganhar um descontão lá com eles, tá bom? Bom, vamos começar aqui então a nossa conversa. Bom, Ju, de novo, um prazer enorme te ter aqui, né, no nosso podcast. E eu quero saber, tá, para iniciar a nossa conversa, qual a importância da psicologia nos dias atuais? Importante a gente falar que saúde mental, ela não simplesmente acontece. A gente precisa cuidar dela, né? Saúde mental, ciência, psicologia é sinônimo de saúde. Para a pessoa estar bem, ela precisa estar com a mente saudável, né? Sim. E até mesmo um mito que é importante a gente tirar aqui, que é o quê? A saúde mental, ela não consiste na ausência de transtornos mentais. Então, a gente precisa, assim, olhar o quê? Para os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia, para o gerenciamento das emoções, para os hábitos. Isso sim consiste em saúde mental. Se isso não está adequado na minha vida, então eu não tenho saúde mental, né? E essa é a importância da psicologia, para reconhecer, sim, esses pontos, para olhar para o indivíduo como um todo, independente de patologia ou não. Sim. Né? E a gente vê que geralmente as pessoas buscam, tanto os profissionais da área da saúde, né, quando já tem algum problema, né, estabelecido.
mas a gente sabe a importância que é de a gente ter esse apoio, esse contato com o profissional, muitas vezes, para que ele consiga nos ajudar a lidar com as nossas adversidades do nosso dia a dia, mesmo sem ter algum problema já estabelecido. Né? Exatamente. E a terapia, psicoterapia, ela vai, né, muito além do que justamente isso, de tratar a doença. Por quê? Porque tu pode ter um objetivo específico, como, por exemplo, desenvolver alguma habilidade, ou tu quer alcançar algum objetivo na tua vida, e tu pode ter isso como o objetivo da terapia e alcançar por meio desse processo. Legal, legal, super importante. Bom, outra questão que eu vejo, né, que muita gente comenta, é sobre o tal do TCC, que é uma linha de trabalho que tu faz, né? Então, eu gostaria que tu explicasse um pouco mais sobre o que é o TCC, né, e quais os benefícios dessa abordagem na prática. Sim. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é uma terapia estruturada, breve, voltada para o presente. E a principal premissa dela é o quê? É ensinar o paciente a ser o próprio terapeuta, né? E isso é muito importante, por quê? Porque o paciente ele ganha essa autonomia, ele adquire essa autonomia de reconhecer o seu próprio funcionamento. A gente sabe que a mente, ela tem um funcionamento, isso vai repercutir na forma como tu te sente, como que tu te comporta, e aí tu tendo a autonomia e reconhecendo isso, o que vai acontecer é que tu vai ter uma percepção saudável diante das situações da vida, e assim tu vai saber lidar com ela de uma forma saudável. Porque se eu tô com a minha mentalidade, né, de uma forma distorcida da realidade, eu vou interpretar aquela situação de uma forma diferente, Sim, com certeza. né? E aí, se eu tenho essa autonomia, esse conhecimento, eu vou saber, opa, eu estou aqui com alguma crença, alguma coisa ativada em mim, e aí eu vou saber manejar e lidar com isso, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental traz essa autonomia da compreensão de si mesmo, né? Então, basicamente, tu ensina as pessoas a fazer sua autogestão das suas emoções. Exato, Entendi, exato. perfeito. Na nutrição, a gente também lida muito, né, com esse aspecto, onde a gente ensina a pessoa a se alimentar melhor, né? Muitas vezes as pessoas vêm ao consultório querendo algo muito pronto para seguir, e às vezes querem seguir a vida toda, né? E um dos papéis do nutricionista é justamente isso, ensinar as pessoas a saber lidar com as suas adversidades do dia, saber fazer a sua gestão da sua alimentação, né? Que vai muito ao encontro de como o TCC funciona, né? Exatamente. E, inclusive, a TCC é a abordagem indicada para os transtornos alimentares e até mesmo para adquirir quem tem alguma dificuldade, algum pensamento distorcido que dificulte aderir a um plano alimentar, para que faça parte disso, né? Perfeito, ótimo, ótimo, muito boa. Bom, antes da gente continuar, vamos aproveitar para a gente provar aqui o chá de hoje. Vou servir um pouquinho para a Ju e vou servir um pouquinho para mim. Bom, o chá escolhido de hoje, né? Eu já vou compartilhar aqui com vocês. É o chá de erva cidreira. Ju, pode pegar aqui, fica à vontade, tá? É o chá de erva cidreira. Um chá até bem comum e bem utilizado, né, no dia a dia. E ele é um chá super legal quando a gente pensa em ansiedade, melhora de qualidade de sono, né? Porque o princípio ativo que tem na erva cidreira tem como principal função ser depressor do sistema nervoso central. Então a gente minimiza, né, todo aquele impacto do dia a dia, daquela tensão da pessoa. Esse chá de erva cidreira também gera relaxamento muscular. Então, tem diversos benefícios em a gente introduzir um simples chá de erva cidreira no nosso dia. E principalmente quando a gente fala à noite, né? Que a gente já quer ir baixando o nosso cortisol, tentando estimular a nossa produção de melatonina, trabalhando a nossa higiene do sono, que é tão importante, né? Então, um chazinho é sempre muito bem-vindo. E lembrando que, precisando de algum chá, é só ir na Natural Light. Lá tem muita variedade de chá e tem lá o Júlio Porcher, que conhece bastante sobre chá também. Ele pode te indicar aquilo que tu precisa. Bom, esse tá uma delícia. Tá bom? Vou provar Muito aqui bom. também. Bom, continuando a nossa conversa aqui então,
E indo ao encontro, né, disso que nós falamos, dos benefícios até que o chá de erva cidreira promove, como que a psicologia, ela ajuda no controle da ansiedade? Uhum. Entra muito questão de TCC aí, né? Que é o quê? Compreender a ansiedade, né? Então, a gente sabe que nós temos a ansiedade, tem a ansiedade patológica, tem a ansiedade natural. Nós somos seres humanos e diante de algumas situações é natural ficarmos ansiosos. Mas a gente tem a ansiedade patológica, que é a que excede e que causa prejuízos significativos, né? Como que eu controlo, como que eu manejo a minha ansiedade? Primeiro, eu tenho que identificar ela, eu tenho que saber como que é o funcionamento dela. Então, eu vou ter consciência de quais são os meus gatilhos da ansiedade, o que me gera, né? Quais são os meus picos, como que ela age no meu corpo e como que eu posso manejar. Assim como, principal, identificar os pensamentos ansiosos. Porque esses pensamentos, eles vêm à mente, eu me sinto ansioso e eu me comporto de forma ansiosa. Então, a gente faz esse mapeamento e aí sim a gente vai modificando a forma de lidar com a ansiedade. Porque o que acontece muitas vezes é uma forma que o comportamento, ele aumenta a ansiedade. E é justamente isso que a gente tem que modificar, né? E ansiedade é super importante a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente sabe que o Brasil hoje ele é um dos países com maior índice de ansiedade e depressão do mundo. Então nós brasileiros somos muito ansiosos. E o que tu está nos colocando é que muito disso é em função do nosso próprio comportamento, né? É como nós vemos a nossa realidade do nosso dia a dia, né? As nossas dificuldades, como a gente gera isso que pode causar ou aumentar a ansiedade, né? Sim. Mas me diz, quais são os pilares básicos para que a gente tenha uma vida menos ansiosa? Os pilares da qualidade de vida, né? Porque se eu não tenho os meus pilares da qualidade de vida alinhados, o que acontece é, eu vou começar a ficar mais ansioso, eu vou começar a ficar mais estressado, eu vou ficar mais depressivo, o meu humor ele vai oscilar, né? Então eu gosto muito de dizer pilares, se a gente pensar numa casa. Para uma casa se manter estável, ela precisa dos pilares dela alinhados, né? Para nós estar estáveis, nós precisamos também ter os nossos pilares alinhados. E aí a gente está falando o quê? Uma boa alimentação, né? Sono de qualidade, uma rotina com organização, com planejamento, prática de exercício físico, relações saudáveis, tempo de lazer e de descanso. Então, eu preciso dessas coisas incluídas na minha vida para que, assim, isso é o básico, né? Para que, assim, eu tenha o nível de ansiedade natural. Se mesmo diante disso, alinhado, eu estou me sentindo muito ansioso, aí sim eu preciso buscar um tratamento mais específico, né? Entendi. E seguindo nessa linha, assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade em seguir um estilo de vida saudável? Eu vejo, por exemplo, aqui na prática clínica, que na hora da consulta todo mundo está super disposto, todo mundo está super contente, faz tudo, né? Mas eu vejo que muitas vezes é um lapso de motivação, né? Esse lapso de motivação fez a pessoa marcar a consulta com o nutricionista, ir até o dia da consulta, mas depois não consegue ter a disciplina de seguir aquilo que foi planejado, mesmo que isso traga um benefício para a sua própria saúde. Explica um pouquinho conceitualmente, como que a psicologia vê isso? Interessante e importante essa tua pergunta, Lucas, porque isso é algo que as pessoas trazem muito, essa dificuldade de manter algo que elas querem, né? Quando a gente fala no sentido de ter um estilo de vida saudável, uma qualidade de vida, a gente está falando também em mentalidade. Primeiro, mentalidade. Por quê? Porque isso é construído na infância. Então, para eu ter um estilo de vida saudável, eu preciso, no meu cérebro, de caminhos neurais saudáveis, caminhos construídos. Por quê? Porque é o meu cérebro que vai dar o comando para eu conseguir manter isso a longo prazo. Do contrário, realmente vai ser isso, vai ser aquele momento de imediato, mas eu não vou conseguir manter.
Então, o que acontece é justamente isso. Ou eu tenho construído desde a minha infância esses domínios como a disciplina, o autocontrole, e eu consigo manter um estilo de vida saudável, ou o que acontece é, eu terei que construir isso na vida adulta. Mas é possível. É A gente, possível. depois de adulto, vamos supor que a gente não teve muito contato com exercício físico, nem alimentação saudável, que a gente sabe que, infelizmente, acontece muito. Claro. Muitas crianças não são introduzidas de forma correta à alimentação, mas, então, é possível, depois de adulto, a gente conseguir reverter isso e buscar e ter um estilo de vida saudável. Com certeza. Eu gosto muito de trazer, né, da gente pensar da seguinte forma. O nosso cérebro, os caminhos neurais, é como se fossem estradas que estão prontinhas. E aí eles vão, seguem e fazem aquilo ali diariamente. Quando a gente fala em construir algo novo, a gente vai começar a abrir novas estradas no cérebro. E aí o que a gente faz? A gente vai cuidando dessa estrada nova, desses hábitos novos, e aí o nosso cérebro ele vai se voltando para aquilo. E aquela estrada antiga, ela vai como se fosse ficando cheia de galhos, ficando esquecida, e aí para ele o natural vai ser essa estrada nova. Então é possível, a gente não vai conseguir acabar com essa estrada que foi construída lá na infância, mas a gente vai construir uma nova, mais saudável e fortalecida agora. Perfeito, ótimo essa colocação. Então, Juliana está aqui compartilhando com a gente, nos falando que é possível sim mudar comportamentos independente da fase, da idade, do momento da sua vida. Então, se você quer mudar algum comportamento, não perca mais tempo, procure um profissional habilitado para estar lhe ajudando nesse processo. Mas, Ju, agora eu quero saber uma coisa, eu quero que tu compartilhe com a gente, já que tu tá aqui, tu é especialista, compartilhe com a gente uma técnica, uma só, né, secreta, que tu utiliza ali no consultório com os teus pacientes para mudar comportamento pensando em um estilo de vida mais saudável. Agora tu vai ter que revelar o segredo aí. Agora é contigo. Então vamos lá, né? Uma coisa que é importante é o que eu quero mudar, né? Identificar o que é desejado mudar, ter consciência disso. Então eu quero mudar determinado comportamento e aí a gente vai fazer o que? A gente vai mapear esse comportamento. O meu comportamento hoje é esse, né? Eu tenho clareza de que eu faço isso e eu quero mudar para fazer de determinada forma. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever, ok, eu vou fazer as coisas assim, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar de uma forma que fique visível o que eu devo fazer. E assim ter também frases que fortaleçam essa ideia. E aí eu vou ver aquilo com frequência. Claro que são frases que vai fazer sentido para mim, né? E que esteja de acordo com aquele objetivo. E aí eu olho para aquilo diariamente, por quê? Porque aí no meu cérebro vai sendo construída essa estrada. Perfeito. Entendi. Então é aí onde eu primeiro tenho que ter clareza do que eu vou mudar, como eu vou fazer isso e fortalecer isso diariamente. Né? E uma das formas é justamente essa, a visual, porque daí eu estou fortalecendo isso na minha mente diariamente. Entendi. Ou seja, se você tem algum comportamento que você queira mudar, principalmente quando a gente fala de estilo de vida mais saudável, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, então, é escrever num papel, preciso ir a um psicólogo e olhar isso todos os dias, é isso? Então eu entendi com clareza o que eu quero fazer. Perfeito. Ótimo. Bom, já que nós começamos aqui também falando de ansiedade e também falamos um pouquinho sobre os benefícios do chá de cidreira, né? Também para o sono, eu quero saber como que a psicologia ela pode servir, né, de base para melhorar a qualidade do sono das pessoas, dos seus pacientes, no caso. De que forma quais as técnicas tu utiliza,
O quanto tu olha também para o sono como prioridade, né? Como algo que realmente vai impactar na saúde mental das pessoas. Fala um pouquinho sobre o sono na tua prática clínica. Sim. O sono, ele é um dos pilares da qualidade de vida, né? Então, eu sempre avalio nos meus atendimentos os pilares da qualidade de vida, como que isso está inserido na vida dos pacientes. E sim, a gente olha para o sono e a gente sabe que o ideal é de 6 a 8 horas, né, de sono por noite. Como que isso, qual é a média para aquele paciente dentro dessa métrica aí? A gente vai identificar, a gente vai ver como que isso está inserido, como que está o contexto dele. Então, eu sempre observo o quê? A rotina, durante o dia, o que está interferindo, se ele acorda disposto, né? Como que é a rotina do sono, colocar uma higiene do sono, tudo isso vai. Inclusive em questões como horário de trabalho, né, pessoas que ele tem contato antes de dormir, porque às vezes vai interferir na alteração de humor. Então, é sempre de olhar para o contexto do paciente e adequar para que aquilo seja possível dentro da realidade dele ter o sono o máximo de qualidade possível. Perfeito. E eu, como trabalho também aqui muito essa questão do sono na minha prática clínica, né? E muitas vezes a gente percebe que esse modelo de 8 horas de sono, que é visto como um modelo ideal, muitas vezes não se encaixa na rotina de muitas pessoas. Exato. Né? Então, o profissional ele tem que ter a ciência disso e saber lidar com essas adversidades do dia a dia do seu paciente. Né? Só que, claro, ao mesmo tempo, tentando, mesmo que seja menos quantidade, mas que seja uma quantidade, um valor de qualidade. Exato. Né? Então, é isso que a gente sempre busca. Tu não consegue dormir às 8 horas? Eu consigo dormir 6 horas, mas pelo menos que essas 6 horas sejam 6 horas de qualidade, com bastante sono profundo, com sono REM, né? Para que no outro dia a pessoa consiga performar no seu dia. Exato. Né? Porque às vezes as coisas dentro, né, do cérebro ele tá tão desregulada que a gente precisa olhar para isso. Porque se eu não vou tomar um café às 8 horas da noite, eu posso até estar acostumada com a cafeína e eu vou dormir, mas a arquitetura do meu sono vai estar prejudicada. Então, eu preciso olhar para isso. E aí, muitas vezes, o paciente vem e não tem consciência disso. Né? E aí, por isso que a gente precisa, sim, avaliar esse contexto, como tu bem colocou. Às vezes, o paciente não tem disponibilidade ali dentro da rotina dele de 8 horas, mas ele vai ter 6, vamos fazer, então, o máximo para essas 6 ser muito boas. Perfeito. E a gente pode dizer que esses dois temas, eles são correlacionados, né? De que forma tu vê que a ansiedade, ela também impacta no sono, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, principalmente quando a gente está trabalhando higiene do sono em consultório, um dos itens é tentar utilizar menos possível o celular antes de dormir, né? Que geralmente a gente olha muita notícia, isso acaba, às vezes, piorando o nosso transtorno de ansiedade naquele momento, né? Faz parte do teu protocolo de ajuste do sono também falar um pouco sobre o uso de celulares nesses horários? Com certeza, porque o que acontece? A luz da tela, ela emite para o cérebro a mensagem de que é dia, né? Então, quando eu tô antes de dormir em contato com a tela do celular, meu cérebro ele tá entendendo, opa, essa luz alta, essa luz forte, então por mais que esteja baixa intensidade, mas ele vai entender e aí ele vai se manter alerta, né? Então a gente vai olhar esse contexto de eu vou baixar as luzes, eu vou botar uma música calma, eu vou tomar um chazinho relaxante, né? Eu vou fazer uma leitura mais leve, eu vou fazer uma respiração diafragmática, algo para me acalmar, né? Então, sim, a gente vai olhar para esse contexto do paciente sempre. E, além disso, também observar os pensamentos, né? Porque hoje, pensamento ansioso, rotina, muita coisa para fazer, às vezes chega no horário da noite, a pessoa vai fazer o quê? Recapitular o dia, né? Ou então pensar sobre o próximo dia, né? E aí a gente vai identificar se isso está acontecendo,
que a gente vai ter que fazer? Antes da higiene do sono, a gente vai ter que dedicar um horário para ou pensar sobre ali as atividades, o que ocorreu, fazer recapitular o dia, ou então eu vou pegar, dependendo do funcionamento da mente, ou então eu vou pegar e vou trazer para minha mente essa consciência de que o meu dia já está planejado e que agora é o momento de dormir. Então, eu vou direcionar a minha mente e não deixar os pensamentos soltos, né? Sim, perfeito, ótimo, ótimas colocações. E lembrando, né, que o hormônio responsável por nos fazer dormir é a tal da melatonina, né? Sim. Um hormônio que está muito na moda, tem muita gente suplementando isso hoje. Só que ele é um hormônio que só é secretado em um ambiente totalmente escuro. Às vezes, até a própria luzinha da televisão no quarto já consegue impactar nessa produção de melatonina. Então, quando o profissional, seja ele psicólogo, nutricionista ou qualquer profissional que esteja lhe ajudando a melhorar teu sono, fala que quer que tu diminua a exposição a telas à noite, é justamente para melhorar essa tua função metabólica e hormonal para que a melatonina possa ser produzida e tu consiga dormir rápido e tenha um sono de qualidade. Sim. Né? Mas, Ju, falamos aqui então sobre ansiedade, falamos sobre sono, e muitas pessoas elas têm essa visão do psicólogo, né, novamente, para procurá-lo somente em momentos críticos, momentos de talvez alterações emocionais, né? Mas nós sabemos que a psicologia também pode auxiliar as pessoas a buscar um sucesso financeiro. Como que funciona isso na prática, Clê? A gente sabe o quê? Se eu desejo, né, ter uma vinda de sucesso financeiro, eu tenho que estar alinhado com isso. E a minha mentalidade tem que estar alinhada, né? E aí a gente volta porque a gente falou no início, que é o quê? Como que são os meus caminhos neurais, né? Então eu preciso saber se a minha mente, o meu cérebro está sim alinhado com prosperidade financeira. E aí eu vou observar até mesmo que os meus comportamentos, a minha relação com o dinheiro, a questão também de autocontrole, né, o meu planejamento. Então, eu tenho tal objetivo e o que eu faço para chegar nele, de não só ter esse objetivo, se a minha mente está alinhada nesse caminho aqui, né? E até mesmo a gente entra nesse ponto que é o quê? A recompensa imediata e resultado a longo prazo, porque a gente sabe que o sucesso financeiro está muito associado à recompensa de longo prazo, né? Então eu preciso ter esse caminho neural aonde eu vou esperar esse resultado acontecer, né? Sim. Então a psicologia ajuda nisso, né? A desenhar esse caminho e desenvolver uma mente que esteja alinhada com isso. Perfeito. Então a gente pode entender que às vezes a pessoa pode ter uma oportunidade super interessante passando na sua frente, mas se ela não estiver preparada emocionalmente, provavelmente ela não vai conseguir gerir bem essa situação. Exato. E talvez pode deixar essa oportunidade passar e atrasar o seu sucesso financeiro. Com certeza. Ou seja, se você quer ter sucesso financeiro, ganhar mais dinheiro, ter um auxílio de um psicólogo também faz muito sentido, né? Aqui na nutrição eu também falo muito sobre isso, né? Porque hoje a gente já sabe dessa conexão que existe entre saúde intestinal e saúde emocional. Então, se a pessoa ela visa ter um sucesso financeiro, ela também tem que cuidar da sua alimentação e estilo de vida para que ela crie um ambiente favorável a desenvolver boas emoções e gestões emocionais para que ela consiga ver as oportunidades, lidar bem com as oportunidades e, consequentemente, lá na frente, ter esse sucesso financeiro que ela sempre busca. Exatamente. E é possível, né? Com certeza é possível, só tem que estar junto com as pessoas certas. Exato. Ju, bom, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, né? Sim. Mas queremos também trazer um podcast um pouquinho mais enxuto, né? Com informações legais, sem muita enrolação. E eu quero te agradecer muito por essa nossa conversa, por estar aqui hoje, cedendo um pouco do teu tempo para a gente trocar essas ideias, né? Mas antes de me despedir, eu quero
perguntar como que as pessoas te acham nas tuas redes sociais, né? Porque eu tenho certeza que eu acompanho a Ju, compartilha muita informação legal também lá nas redes sociais dela, no Instagram. Então, para você que ainda não segue ela lá, Ju, qual é teu Instagram? Sim. Meu Instagram, onde eu posto conteúdos diários, é o @jussantospsique e eu estou te esperando lá. Perfeito. Então, agradeço também ao seu tempo por ter ficado com a gente até Muito aqui. obrigada, Luquinha. Caso tenha alguma dúvida sobre esses temas que a gente conversou aí, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe, sempre que possível, vai estar respondendo isso para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.